coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Essa é a letra da canção Coração Vagabundo, do Caetano Veloso, canção que abre o disco Domingo, de Caetano Veloso e Gal Costa. Eu sou Edu Canto, sou poeta e escritor. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, ao programa Som em Verso. O disco Domingo, de Gal Costa e Caetano Veloso, tem como direção de produção Dori Caymmi, violão Dori Caymmi. Foi gravado nos estúdios Philips, no Rio de Janeiro, no ano de 1967. Este disco tem 12 canções. São elas: Coração Vagabundo, do Caetano Veloso; Onde Eu Nasci Passa um Rio, do Caetano Veloso; Avarandado, do Caetano Veloso; Um Dia, do Caetano Veloso; Domingo, do Caetano Veloso; Nenhuma Dor, do Caetano Veloso com Torquato Neto; Candeias, do Edu Lobo; Remeleixo, do Caetano Veloso; Minha Senhora, de Gilberto Gil e Torquato Neto; Quem Me Dera, do Caetano Veloso; Maria Joana, do Sidney Miller; e Zabelê, do Gilberto Gil com Torquato Neto. Infelizmente não há disponível, por mais que eu pesquisei, muitas informações sobre quem tocou, quais foram os músicos que participaram desse disco. Como eu disse, há informação de que Dori Caymmi tocou o violão no disco inteiro. E também há informação dos seguintes arranjos nas seguintes faixas: Coração Vagabundo, arranjo do Dori Caymmi; Onde Eu Nasci Passa o Rio, arranjo do Dori Caymmi; Avarandado, arranjo do Francis Raime; Um Dia, arranjo do Francis Raime; Domingo, arranjo do Roberto Menescal. As outras músicas, infelizmente, é difícil saber quem fez os arranjos. Creio que a maioria dos arranjos foi feita por Dori Caymmi. Outra notícia um pouco triste em relação a esse disco é a qualidade sonora dele. Infelizmente, por melhor que seja a remasterização, a qualidade do som desse disco ela deixa a desejar. Talvez a gravação não tenha sido tão feliz, talvez os tapes tenham se deteriorado um pouco com o tempo, talvez as duas coisas juntas, enfim. O que eu digo para vocês é que eu possuo duas versões em CD desse disco. Uma mais antiga, e nesta mais antiga a qualidade do som é terrível. O som é muito, muito baixo, você praticamente não distingue e não percebe os instrumentos mais graves e os timbres mais graves. E na edição de 2010, que possui uma remasterização um pouco melhor, também a qualidade sonora deixa a desejar, infelizmente. Mas ela não atrapalha a audição e nem a apreciação desse disco. Na capa desse disco
Os nomes dos autores e intérpretes estão escritos da seguinte maneira: Gal e Caetano Veloso com 2 L's. Bem, o Caetano Veloso com 2 L's vem, o Veloso naturalmente, da sua família. Já a história de Gal é um pouco mais complexa. Guilherme Araújo, no começo um produtor e depois um empresário da turma dos baianos que vieram para o Rio, dentre eles Gal Costa e Caetano Veloso, foi que quis procurar e sugerir um nome artístico à até então chamada Maria da Graça Costa Pena Burgos, também conhecida para os mais íntimos e apresentada aos amigos e aos desconhecidos como Gracinha ou simplesmente Gal, com U no final, para os ainda mais íntimos. Então Guilherme Araújo, querendo, digamos assim, ser o empresário da Gal Costa, Maria da Graça ou Gracinha à época, sugeriu que ela trocasse de nome, que ela aderisse a um nome artístico. A sugestão dele foi Gal, com L no final. A origem do nome artístico Gal Costa começou com o apelido carinhoso Gal, com U no final, pertencente a Maria da Graça. Gal com U no final é um apelido carinhoso muito comum e muito frequente na Bahia, mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Gal com U no final não era tão famoso assim e tão conhecido para uma pessoa que se chamasse Maria da Graça. E como Maria da Graça, digamos assim, é um nome um pouco suspeito artisticamente, Guilherme Araújo sugeriu que Gal se transformasse em Gala, com L no final. Quando você pronuncia o nome, a sonoridade é a mesma, Gal. Maria da Graça foi abolida, Gracinha foi abolida, Gal com U no final foi abolida, porque Guilherme Araújo considerava este nome muito pesado e nada feminino, e também ele sugeriu que um nome artístico que não fosse duplo aparentemente seria um pouco ou bastante vulgar e pobre. Uma solução então foi encontrada no próprio nome da personagem em questão. Substituiu-se o Gal pelo Gal e acrescentou-se o sobrenome dela, Costa, ao Gal. O nome artístico então, Gal Costa, nasceu. Este disco, Domingo, simplesmente reduziu Gal Costa a Gal. Afinal, como ela mesma diz, meu nome é Gal. Gal Costa sempre teve a certeza e a firmeza de que queria ser e de que seria uma cantora e de que iria trabalhar no universo da música. Caetano Veloso, por sua vez, carregou por muito tempo a dúvida e a incerteza de que poderia ser um artista. Ele almejou por algum tempo com a possibilidade de ser pintor, com a possibilidade de ser professor. E a incerteza, a insegurança quanto ao seu dom musical, quanto ao seu talento e quanto à sua maneira ou forma de expressar sua arte era muito intensa. Esta incerteza, essa insegurança, essa dúvida pairavam sobre as costas do Caetano Veloso.
No entanto, a época de gravação e do lançamento desse disco, ano de 1967, Caetano Veloso já estava um pouco mais fortalecido e com os olhos e com a mente, com o coração mais focados na certeza de que a arte e ele comungariam. Caetano Veloso, antes de possuir essa certeza, esta segurança, e eu digo também que mesmo quando ele sentiu e se afirmou como artista, a insegurança e a, entre aspas, timidez ou falta de fé no seu talento, na sua parte artística, brotavam quando ele se defrontava, por exemplo, com um outro artista, com um outro que possuía um grau de erudição que ele considerava mais elevado do que o próprio. Isso também estava presente quando ele se defrontava com o embate ou debate entre a poesia e o que ele pretendia desenvolver com a arte, ou pela arte, ou através da arte. O próprio tema poesia, poeta, era algo que mexia muito com Caetano Veloso. Ele respeitava muito e também colocava uma separação, colocava uma barreira entre o poeta erudito, o poeta que escrevia livros ou que traduzia algum outro poeta famoso, e o outro tipo de poeta que também existe e existia na cultura popular, o poeta, como disse já agora, popular, o poeta do morro, o sambista. Caetano se identificava com esse grau de poesia mais popular. Ele se sentia mais à vontade em talvez se achar um poeta mais popular e não um poeta erudito. Ele mesmo colocava uma barreira, um limite entre a poesia erudita, de livros, acadêmica, e a poesia do morro, do compositor popular. E é engraçado que Vinícius de Moraes, um poeta erudito, um poeta de alto nível e de alto conhecimento literário, conhecimento erudito, fez uma ponte e explicitou essa ponte, essa ligação entre a música popular e a poesia erudita. Esta ideia, esta ligação brotou com Vinícius, eu acredito que antes da Bossa Nova, mas na Bossa Nova isso foi escancarado. E após a Bossa Nova, Vinícius continuou assumindo e continuou divulgando este novo meio de ser poeta e de fazer poesia. Talvez isso tenha relaxado um pouco essa cobrança do Caetano e este julgamento dele na separação entre poesia erudita e poesia popular. Isso também, acredito, facilitou com que Caetano aceitasse o seu dom artístico e acreditasse que ele poderia ter um caminho a seguir pela tão imortal arte. O disco Domingo foi gravado durante os períodos matutinos, que era o período fornecido aos novatos. Caetano Veloso, muito notívago e que possuía um pouco de dificuldade de se adequar às manhãs, sofreu bastante para poder gravar e também participar do seu próprio disco autoral. Domingo é o primeiro LP de Caetano Veloso e Gal Costa. No entanto, os dois já tinham lançado, em 1965, se não me engano, cada um compacto. E nenhum desses compactos
fez sucesso ou teve alguma repercussão. Foi o Dori Caymmi, em 1967, que percebeu o talento artístico, musical e poético de Caetano Veloso e também da Gal Costa como intérprete, e levou e enfrentou os poderosos da gravadora, meio que dizendo que Caetano e Gal mereciam uma oportunidade para divulgar o seu trabalho. Voltando, Caetano gravou suas participações com esse clima de sono e também com um clima de que, ao momento, ele estava com o seu olhar artístico enxergando outros horizontes, outras veredas, outros caminhos e outras formas. O material que ele estava gravando, material presente no disco Domingo, já não batia com a sua verve artística à época. É um material este gravado e arranjado, em sua grande parte, por Dori Caymmi, muito rico no universo da bossa nova, muito rico e influenciado pelo canto e por todo o clima do João Gilberto, principalmente dos 3 primeiros discos. Percebe-se naturalmente, você sai desses 3 discos do João Gilberto e você entra nesse disco do Caetano Veloso, há um caminho que une esses 2 trabalhos. A sonoridade é muito parecida, o estilo do João Gilberto, a serenidade, uma tranquilidade e uma beleza com uma calma muito elevada estão presentes tanto nos discos do João Gilberto como nesse disco Domingo, do Caetano e da Gal. E até a própria Gal Costa está cantando como, entre aspas, o João Gilberto nesse disco. O canto mais forte, mais alto, entre aspas, da Gal Costa não está presente nesse disco. O trabalho que resultou no disco Domingo, do Caetano e da Gal Costa, foi muito reverenciado, foi muito aplaudido por grandes nomes da música brasileira à época e que enxergaram, assim como o Dori enxergou, a alta qualidade que Caetano, como compositor, possuía e que, por tabela, também a Gal Costa, como intérprete, possuía. Por ser um disco de estreia, por ser um disco que foi feito num período em que Caetano estava com os olhos e a mente abertos a uma outra vertente artística que brotava dele mesmo, por ter sido um disco gravado, como ele mesmo diz, interpretado por ele nas manhãs, o clima, a sensação que o disco transmite é como o próprio dia de domingo, sereno, gostoso, ensolarado, relaxante, mas que prenuncia uma segunda-feira. Caetano Veloso escreveu um belo texto para a contracapa do disco e eu lerei agora para vocês. Gal participa dessa qualidade misteriosa que habita os raros grandes cantores de samba. A capacidade de inovar, de violentar o gosto contemporâneo, lançando o samba para o futuro, com a espontaneidade de quem relembra velhas musiquinhas. Por isso eu considero necessária a sua presença nesse disco, em que se registra uma fase do meu trabalho em música popular, algumas das canções que eu fiz até agora. Por isso, e também porque desde a Bahia que nós cantamos juntos, desde lá que ela faz com que meus sambas existam de verdade. Não há defasagem de tempo entre a composição e o canto. Cada interpretação sua tem a mesma idade da canção. Todas as minhas músicas que aparecem aqui foram feitas junto dela
e um pouco por ela também. Ouso considerá-la como parte integrante do meu processo de criação. Este é um disco da Gal interpretando Caetano, mesmo nas faixas em que ela canta música de outros autores ou quando sou eu mesmo quem canta as minhas. Gal cantando o que quer que ela goste, isso já é minha música. E quando eu canto, ela está presente. O seu canto, como o de Gil ou de Bethânia, tem sido sempre meu parceiro. Eu gosto muito de cantar, mas jamais conseguir gostar muito de cantar as minhas composições. Um velho baião, uma canção antiga, o último samba de um amigo. Isto é bom de cantar. Uma música que eu mesmo tenha inventado me parece informe pela proximidade e eu desconfio de tudo que escrevi. Neste disco, estou enfrentando uma experiência nova. Ouço essas coisas que fiz transformadas em música por Dori, Menescal e Francis e procuro amá-las despreocupadamente. Tento aceitá-las como prontas. Não há mais como compô-las. Cantar as músicas que eles me devolveram, não aquilo que eu lhes dei. Acho que cheguei a gostar de cantar essas músicas porque minha inspiração agora está tendendo para caminhos muito diferentes do que segui até aqui. Algumas canções deste disco são recentes. Um Dia, por exemplo. Mas eu já posso vê-las todas de uma distância que permite simplesmente gostar ou não gostar, como de qualquer canção. A minha inspiração não quer mais viver apenas da nostalgia de tempos e lugares. Ao contrário, quer incorporar esta saudade num projeto de futuro. Aqui está. Acredito que gravei este disco na hora certa. Minha inquietude de agora me põe mais à vontade diante do que já fiz e não tenho vergonha de nenhuma palavra, de nenhuma nota. Quero apenas poder dizer tranquilamente que o risco de beleza que este disco possa correr se deva a Gal, Dori, Francis, Edu Lobo, Menescal, Sidney Miller, Gil, Torquato, Célio e também, mais longe, a Duda, a seu Zezinho Veloso, a Ercília, a Chico Mota, as meninas de Dona Morena, a Dó, a Nossa Senhora da Purificação e a Lambreta. Se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, que, se possível, compartilhe o mesmo, curta este vídeo, comente neste vídeo e, muito importante, se inscreva no canal. Somente assim o YouTube divulgará este canal, este vídeo a outras pessoas. Para encerrar o programa de hoje, lerei para vocês o poema Autopsicografia, do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que o leem, o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração.